Boa noite, amigos e amigas. Hoje nós vamos tratar de um tema especial. Esse tema chama-se o sagrado, mas assim, as linguagens que demandam o sagrado. Me lembro que no livro chamado Zohar, que é o livro base da Kabbalah, um dos livros base da Kabbalah judaica e também judaica cristã, existe uma passagem do Rabino que ele diz o seguinte: infeliz do homem que acreditar que a Bíblia, quer dizer, se referindo à Torá, né, que a Torá é apenas uma sequência de narrativas históricas. Porque se assim fosse, hoje nós teríamos condições de fazer uma Torá melhor e mais aperfeiçoada. A questão da Torá é que ele é um livro manuscrito que existem graus de interpretação. Assim como toda a escritura, não é? Eu estou aqui com um livro, vou mostrar para vocês, chamado A Sabedoria Oculta na Bíblia. Esse livro ele não é sozinho, não é isolado, né? Ele existe, mas ele segue, né, autores antigos, ele segue a sabedoria antiga. Então, nesse mesmo caminho, existem autores cristãos, assim como Orígenes, como Plotino, que não foi cristão, mas dentro do cristianismo, Orígenes, e agora Filon da Alexandria, né? Mas existem outros. Paulo falou nessa linguagem claramente, e outros autores, pastores da igreja, que eu tenho essas coletâneas, esses livros, que tratam dessa linguagem. Então, primeiro, né? Primeira coisa é, o que é o sagrado? O sagrado é algo que cada vez que nos aproximamos, nós nos aproximamos da centelha infinita e inominável, da luz infinita. Mas a pessoa não chega, não é? Ela muitas vezes é representada por uma escada, por uma árvore, por uma montanha. E a Bíblia, como outros livros sagrados, estão repletas dessas mensagens. Então, o sagrado é a centelha de luz que habita dentro de nós. É o macrocosmo que habita dentro do microcosmo. Então, normalmente é colocado assim: existe um nível literal, que é aquele livro que você está lendo como se fosse uma narrativa histórica, e esse livro apenas esconde, né, outras manifestações. Existe o nível alegórico, existe o nível, alguns colocam o nível metafísico, e finalmente o nível místico. Então, começando pelo nível alegórico, começando pelo nível literal, o literal são os próprios textos que lemos. Isaías disse, Moshe falou, e disse Jesus a seus discípulos. Mas eu quero lembrar que também Jesus dizia, né, fale por parábolas para os outros, porque para vós que sois preparados, eu falo direto, né? Então veja só, falar por alegorias é que, por exemplo, os personagens que aparecem nos livros sagrados, eles não são personagens necessariamente factuais ou históricos. Eles representam uma alegoria, geralmente de graus de evolução ou de caminhos da evolução representados pela alma humana. Portanto,
o nível alegórico, ele pode ser sentido de várias formas, né? Por exemplo, Jesus curou os cegos e os coxos, quer dizer, os cegos e os ignorantes, os coxos que não conheciam o caminho, não sabiam andar no caminho. Quer dizer, tem aí um nível literal, factual para quem observa um nível literal e tem um nível alegórico. Dizemos que o nível metafísico são as alegorias propositadamente interpretadas dentro de um contexto doutrinário. O cristianismo tem sim. Não só dentro do cristianismo gnóstico, mas até no cristianismo atual, né? Porque, por exemplo, os autores que eu li, eles tratam do cristianismo atual, fazem críticas pesadas, porque o cristianismo atual viu somente o lado literal da história e transformou aquilo que era mítico, que era alegórico, em literal. Então ele terminou assim, digamos assim, matando a alma do cristianismo. Então o nível metafísico, ele dá uma forma através de doutrinas universais. Ele não dá uma forma isolada. A forma que ele dá, ela é compatível com outras essências de religiões. A essência de, por exemplo, onde você vai ver o logo solar normalmente nós chamamos de Deus, né? Alguns orientais chamam de Brahma, outros de Krishna. Mas é uma maneira de falar especificamente do funcionamento da nossa Via Láctea, algo mais abrangente do que a consciência normal. E aí, se a pessoa quiser, ela vai estudar e vai aprofundar. E essa consciência normal, mas é que atinge, que pode atingir até a Via Láctea, né, no sentido simbólico, ela é a consciência que nós estamos inseridos com a sua luz, que por sua vez está inserido com a luz da fonte do universo. Mas eu digo assim, são doutrinas, né, que elas são pesquisadas, como no mito de Osíris, o mito de Mitra, o mito de Jesus, o mito de Cristo, o mito de Perséfone, de tantos outros, de Hades e de tantos outros. Simbolizam aspectos evolutivos da consciência. Mas esse simbolismo, ele não é tratado, como eu já disse, individualmente, ele é tratado de forma universal. Então, todos eles preenchem o mesmo requisito. Existe, finalmente, um nível, que nem precisamos chamar de nível, que é o místico, que carece de interpretação, não precisa de interpretação, é a própria vivência. Se você ver, por exemplo, a história de Santa Teresa d'Ávila, a história de São João da Cruz, a história do Cristo, a história de tantos outros, você vai ver perfeitamente que eles passam por uma experiência mística, né? Alguns primeiro são tentados pelo ego, no deserto ou em outra parte, mas depois disso eles alcançam a luz, ou eles já são a luz. Portanto, uma única interpretação da Bíblia é extremamente pobre. Porque, na verdade, ela é uma interpretação de quem está lendo. Você vai para a igreja, o padre faz a leitura e interpreta para você. Você vai para a igreja evangélica, o pastor lê e faz a interpretação para você. Então é a interpretação pronta, é a interpretação dele. E a interpretação dele não pode ser uma interpretação real
no sentido que a gente chama de realidade, mas é uma interpretação relativa. Quando você lê um salmo, quando você lê alguma parte da escritura, não faça de forma literal. Leia para que o salmo possa penetrar na sua alma, para que aquele trecho da escritura possa penetrar na sua alma como uma alegoria e te levar e te trazer intuitivamente um caminho. É para isso que serve a questão alegórica. Se você for tentar fazer uma análise daquilo que você está lendo, você pode até entender do seu jeito, mas não vai chegar a canto nenhum, não vai haver transformação nenhuma. Então veja só, quando você pega essa organização, essas inspirações, você vai ver que por trás de todas essas inspirações existe um contexto metafísico. Então, no contexto metafísico, né, por exemplo, você vai encontrar dentro das doutrinas esotéricas 7 níveis de biocorpos humanos. Corpo material, o corpo astral, mental, inferior, mental superior, o corpo causal, o Atma, o Anatma. Então, veja, vai depender. Os nomes são diferentes, mas a essência é a mesma. Brahma é a nossa expressão de um outro jeito de Deus. Mas Brahma, e assim como Deus, é a inteligência da nossa Via Láctea, isto é, do nosso tipo de consciência, do nosso desenvolvimento da consciência. Portanto, se inspirar num salmo, numa alegoria, sem literalizar, pode trazer muitos benefícios. Cada vez que você tenta literalizar e explicar, você se afasta. Né? Tem uma expressão no tal que diz: quanto mais você tenta chegar perto do tal, mais se afasta. Quanto mais você se afasta, você chega próximo. A experiência mística, como eu coloquei, é completamente de outra ordem, porque é uma experiência de êxtase. Num certo nível, esse êxtase ele pode ser inicialmente parcial, mas vai haver um momento que a experiência mística será completa. Você estará sempre no estado de êxtase, num mundo de altos e baixos. Um mundo onde não estamos aqui, onde a felicidade, a paz, não é desse reino. Quem procura a felicidade e a paz, neste reino não vai encontrar. Vai encontrar muito mais os fundamentos do ter, do acumular, do pagar as dívidas, da miséria. Sempre teremos altos e baixos. É feito casamento, né? Muita gente me pergunta e diz: e o casamento, alguém pode ser feliz? Terá sempre altos e baixos, é do mesmo padrão. Mas na experiência mística, há uma mudança radical na personalidade que é inundada pela luz celestial. E aí não há mais perguntas nem tampouco respostas. A vida que se propaga de forma plena. Nada mais a ser perguntado. Porque o problema não está no mundo. Está em você. Está em cada um de nós. Então, é disso que precisamos. Primeiramente, abrir espaço para outros olhares nos textos sagrados. Porque a leitura literal não muda a sua vida em nada.
Você pode ir todo dia para as igrejas, ler a Bíblia de frente para trás, todo ano, mas não vai mudar a sua vida. Os sábios não faziam esse tipo de leitura. Esse tipo de leitura ficava para o povo que ainda não tinha conseguido acender a luz. Por isso que Jesus dizia: aos outros eu falo por parábola, mas a vós, se referindo aos discípulos, eu falo diretamente. Então, a ressurreição de Lázaro, a crucificação de Jesus, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Marta, João. Quem são essas figuras fora do âmbito, vamos dizer assim, histórico, narrativo? Quem foram essas figuras? O que é que elas significam? O que é que elas retratam? O que é que elas simbolizam para nós? O que é que significa quando Paulo diz: já não sou eu mais que vivo, mas sim o Cristo que vive em mim? O que quer dizer isso? Já paramos para pensar? Ou apenas nós tentamos dar explicações de forma literal? O Velho Testamento, né, que aparenta lá um Deus brutal, está cheio de alegorias. E se você não compreender as alegorias, você não vai compreender o que está nas entrelinhas. Portanto, nós recomendamos essas buscas, essas leituras, mas principalmente essas indagações. A Bíblia é somente literal. Ela é um livro histórico, ou apenas histórico, ou podemos extrair outras qualidades lendo e vislumbrando as suas passagens. Boa noite, muito obrigado, até mais.